Ok, senhores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Fundamentos de Eletricidade e nós vamos falar agora sobre produto interno. Pessoal, então, como objetivos, eu espero que no final dessa aula você seja capaz de listar algumas das aplicações do produto interno na física e no eletromagnetismo, determinar o produto interno entre dois vetores pela definição e pela forma reduzida e determinar o ângulo entre vetores. Bom, pessoal, nós vamos dar início então ao estudo do produto interno pela determinação de um ângulo entre dois vetores que vai dar origem à expressão que por sua vez foi utilizada para definir o produto interno. Então, nós vamos ter como ponto de partida dois vetores U e V de coordenadas conhecidas e nós vamos usar a diferença e os vetores para tentar encontrar esse ângulo alfa entre os dois, né? A gente pode registrar aqui que se forem conhecidas então as coordenadas desses vetores, dá para calcular essa expressão aqui, né? Então, o módulo, por exemplo, de cada vetor pode ser encontrado a partir de suas coordenadas, né? O módulo da diferença U menos V pode ser encontrado por essa raiz quadrada, o módulo de U por essa e o módulo de V por essa. Então, a lei dos cossenos vai permitir a gente construir essa igualdade, tá? E aí, se a gente aplicar aqui a potenciação e expandir os resultados, nós vamos chegar a essa igualdade. Eu vou deixar como exercício para vocês verificarem que essa igualdade aqui implica nessa mais simples. E a gente pode usar essa igualdade mais simples para encontrar o cosseno do ângulo e, por conseguinte, o ângulo entre esses dois vetores. Aqui o que eu quero destacar é esse numerador. Essa soma aparece com tanta frequência na geometria analítica que ela foi definida como uma operação, um produto entre os vetores. Então é isso aqui que nós vamos definir como produto interno de dois vetores cujas coordenadas são conhecidas, né? Então o produto interno entre U e V é dado pela soma dos produtos das suas respectivas coordenadas. Bom, mas a gente acabou de ver que assim, o produto interno ele é frequentemente identificado como produto escalar, muito embora em alguns livros mais sofisticados é possível encontrar uma diferença entre essas duas operações, mas nós vamos utilizá-las como sinônimos aqui nesse curso. Veja que a gente encontrou uma outra expressão para a determinação do produto interno a partir daquela relação derivada lá da lei dos cossenos. Então a gente havia concluído que o cosseno de alfa era a razão entre o produto interno e o produto dos módulos, né? Isso permite a gente concluir que o produto interno também pode ser calculado por essa forma chamada de forma reduzida, onde nessa expressão o primeiro fator é o módulo de U, o segundo fator é o módulo de V e o terceiro, e esse ângulo alfa é o ângulo entre U e V, né? Isso aqui é a chamada forma reduzida do produto interno. Eu não vou provar aqui, mas é possível provar que o produto interno ele é comutativo, ele é distributivo tanto à direita quanto à esquerda, ele é linear frente à multiplicação por escalares, tá? Então, um escalar pode ser operado aqui em qualquer posição, né, desse produto interno. E se for de interesse determinar o módulo de um vetor, pode-se utilizar o produto interno para isso. Então, vamos ver algumas aplicações aí, para a gente consolidar esses conhecimentos. Vamos calcular primeiramente o produto interno entre vetores ortogonais I e J, por exemplo. Vamos utilizar a forma reduzida aí para concluir que esse produto interno é nulo, tá? O que isso tem de importante? Então, ele permite identificar vetores que sejam ortogonais, vetores que tenham um ângulo de 90 graus entre si. Então, o produto interno dentre eles sempre vai ser nulo. Eu vou deixar aí como exercício que vocês calculem o produto interno então dos vetores I e K e dos vetores I e I, para ver que o módulo dele é unitário, né? E também aqui o produto interno dentre essas somas para vocês aprenderem a aplicar aí a distributividade. Vamos ver um exemplo em que se utiliza o método algébrico para calcular o produto interno, ou seja, a definição, né? Então vamos considerar que o vetor A tem coordenadas 2, 3 e 4 que podem ser denotadas entre parênteses separadas por vírgulas nessa forma, uma forma mais simples de representar vetores, né? E vamos considerar que um outro vetor B também tenha coordenadas conhecidas 5, 6 e 7. O produto interno dentre os dois vai ser pura e simplesmente
a soma das multiplicações 2 por 5, 3 por 6 e 4 por 7. Então, no caso, 56. Então, é assim que a gente usa o produto interno pela definição, né? Eu vou deixar aí como exercício, então, esses itens. E a gente vai ver mais um exemplo aqui. A gente vai determinar o ângulo entre vetores utilizando o produto interno. Então, nós vamos considerar que os vetores A têm componentes 3i menos 4j, B tem componentes menos 2i mais 3k, e aí a gente vai calcular qual que é o ângulo entre esses dois vetores. A gente pode, então, utilizar o produto interno para isso, né? Então, a gente vai primeiramente calcular os módulos dos vetores A e B, utilizando o teorema de Pitágoras, para encontrar 5 e 3,61, respectivamente, e o produto interno pela definição, né? Feito isso, a gente pode, então, utilizar aquela expressão, a forma reduzida do produto interno, ou ela já resolvida para o cosseno do ângulo, para encontrar que esse cosseno vai ser de aproximadamente 0,33, né? Substituindo-se o produto interno e os módulos aqui, e realizando-se a divisão, a gente encontra aproximadamente 0,33. E aí, se a gente aplicar a função arco cosseno, dá para encontrar o ângulo alfa, né? Se vocês utilizarem qualquer calculadora científica, permite fazer essa operação. O resultado é 1,23, no caso aqui em radianos, né? Para a gente converter em graus, basta utilizar uma regrinha de 3 para encontrar que esse ângulo é de 71 graus. Eu vou deixar como exercício que vocês determinem então o ângulo entre os vetores U e V das diagonais de um cubo unitário, ou seja, um cubo de aresta 1. Então isso vai ficar como exercício aí para vocês. Bom, pessoal, então, como conclusão dessa aula, a gente pode ver que nela você aprendeu a determinar o produto interno pela definição, pela forma reduzida, aplicar o produto interno para determinar os ângulos entre vetores, como a gente viu naquele exemplo. E eu também não coloquei aí, mas a gente pode utilizar, por exemplo, o produto interno para identificar se dois vetores são ortogonais ou não. Bom, pessoal, era isso para essa aula. Meu muito obrigado e até o nosso próximo encontro.